Nosso vídeo de hoje é A Montanha Mágica, do Thomas Mann, né? Um desses livros que é considerado muito importante e aparece em muitas listas, né? Os livros mais importantes de todos os tempos. Quem me conhece sabe que eu acho essas listas muito falhas, né? Porque elas retratam apenas a opinião de alguém ou de parte da crítica. E há livros maravilhosos que não figuram nessas listas. Eu acho que é uma maneira de chamar audiência, chamar público, né? E não é assim completa. Mas por que todo mundo fica repetindo que A Montanha Mágica é um dos melhores livros de todos os tempos, um dos mais importantes da literatura mundial? E por que um livro, olha, é um tijolo com mais de 800 páginas, que tem enormes barrigas e que faz tanta gente desistir da leitura, é um livro relevante? Creio, na minha modesta opinião, que A Montanha Mágica é justamente um livro em que a forma, ou seja, a sua grande extensão, tem tudo a ver com a história. Por quê? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou tentar lhe explicar. Eu sou Miriam Bevilacqua, sou professora, mestre e doutora em literatura, sou escritora também, e você está no Biblium, que é um canal dedicado à literatura. Então, se você puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar tudo que todo YouTube lhe pede, isso é muito importante para a gente divulgar um pouco mais, né, literatura nesse país. Quem sabe as pessoas leiam mais, abram mais suas mentes, né? Isso a leitura modifica o indivíduo. Não é chavão, não é. Eu sei que é lugar comum, mas eu acredito muito nisso. Então vamos lá. Como eu ainda não falei sobre nenhum livro do Thomas Mann aqui no canal, eu vou começar falando um pouco sobre o escritor. As pessoas, principalmente aqui no Brasil, claro, gostam de contar que a mãe do Thomas Mann chamava-se Júlia e ela era brasileira. Mas eu vou pedir para você que não se engane. Eu não acredito em tanta influência brasileira na obra do escritor. A sua mãe era filha de pai alemão. Então ela já era criada no método e na cultura alemã. E ela morou no Brasil um curto espaço de tempo. A Júlia mudou-se para a Alemanha quando ela tinha apenas 7 anos. Então ela morou no Brasil apenas 7 anos, muito criança. O próprio escritor, o Thomas Mann, quando vivo, ele chegou a afirmar em entrevista que sua afinidade com o Brasil era praticamente nula, apesar de alguns pesquisadores brasileiros tentarem dizer o contrário, né? E ver ligações onde, de novo, na minha modesta opinião, não existem. Tá? É claro que quando ele era questionado, ele dizia que ele tinha vontade de vir para o Brasil, a terra da mãe dele, mas nunca veio. Por outro lado, a sua mãe era uma pessoa que gostava muito de arte, ela tornou-se uma agitadora cultural em Munique e ela incentivou tanto Thomas como seu filho mais velho, o Heinrich, eu não falo alemão, tá? Eu acho que é Heinrich, a seguirem a profissão. E isso, a sua maneira de ser teve, claro, influência sobre os filhos, muito mais em função da personalidade dessa mãe ligada às artes e não pelo fato dela ser brasileira. Há uma entrevista em que o Thomas Mann concedeu a Sérgio Buarque de Holanda, pai do nosso Chico, em que ele diz que talvez ele tenha herdado da mãe o caráter pouco germânico. Pode ser, né? Principalmente na maturidade, quando ele deixa a Alemanha. Mas eu não enxergo nos escritos de Mann
qualquer traço de latinidade, tá? Então eu não vejo influência brasileira na obra do escritor. Thomas Mann teve uma grande paixão homoafetiva na adolescência, mas ele acaba se casando com uma moça rica e tendo 6 filhos, 2 dos quais também serão escritores, ensaístas, tal. Exatamente como ele e o Heinrich, seu irmão mais velho, que já era escritor antes do Thomas Mann. Né? Ele vai inclusive ser no início uma influência para o Thomas Mann, o seu irmão Heinrich. A Montanha Mágica foi considerada pelo próprio escritor como a sua obra mais importante. Mas quem conhece a obra dele, é impossível deixar de lembrar de outros livros muito bons, como A Morte em Veneza ou a saga familiar que você encontra nos Buddenbrooks, né? Então são outros grandes clássicos que também são de sua autoria e que eu também pretendo resenhar aqui no canal. Thomas Mann é considerado por muitos críticos alemães como o maior escritor do país de todos os tempos. E ele ganhou o Nobel de Literatura, quer dizer, teve um reconhecimento mundial em 1929, alguns anos depois dele lançar a sua Montanha Mágica. E sobre o que fala essa história enorme, né? Fala sobre a vida em suspensão. O que é isso? O que é vida em suspensão? Então vamos lá, eu vou tentar explicar, então você tem que ficar comigo até o final do vídeo. Em 1912, o Thomas Mann havia ido levar a esposa para se tratar em um sanatório na Suíça. Quando eu digo sanatório, nesse caso, sanatório não tem nada a ver com hospital de loucos. Sanatório também era o nome das clínicas que tratavam de tuberculose. E como eram essas clínicas, elas eram quase sempre localizadas em lugares altos e de climas frios, porque acreditava-se no início ali do século XX que o isolamento em locais montanhosos eram eficazes devido ao clima para a cura da doença. Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, era muito comum as pessoas irem para Campos do Jordão, por exemplo, um clima de montanha. Então foram nesses dias lá que ele passou com a esposa no sanatório que ele teve a inspiração para escrever A Montanha Mágica. Então ele estava realmente nos Alpes Suíços, ele estava numa montanha. E por que é mágica? Nós vamos ver também. No livro, o personagem principal é um jovem, é o jovem Hans Castorp, estudante de engenharia. E ele vai visitar um primo chamado Joaquim, que estava internado no sanatório de Berghof, na cidade de Davos, na Suíça. E justamente esse primo estava ali internado para tratar de tuberculose. Então, qual era a ideia do nosso personagem principal? Ele estava de férias, ele tinha acabado ali o ano letivo, ele ia começar um estágio, então a ideia dele era apenas passar 3 semanas com o primo tuberculoso e voltar rapidamente para a sua cidade natal, na Alemanha, né? Onde ele iria começar então a trabalhar em uma firma de estaleiros, uma firma ali de máquinas. Então ele estava muito animado com essa perspectiva ali de uma nova carreira. Logo no início, há uma espécie de prefácio chamado Propósito, em que o narrador explica para nós, leitores, que a história ela se desenrola, ou pelo menos começa, antes de, abre aspas, determinada peripécia e de certo limite que abriram um sulco profundo nas vidas e consciências dos homens.
Então, o que ele chama de peripécia e o que ele chama desse limite, a que ele está se referindo? Ele está se referindo à Primeira Grande Guerra Mundial, que começou em 1914 e terminou em 1918. Então, o livro ele vai pegar então este contexto, o contexto pré-guerra e depois o contexto guerra, Primeira Guerra. O narrador também explica nesse prefácio que ele vai contar a história bem pormenorizadamente e que não vai ser em um abrir e fechar de olhos que nós, leitores, vamos terminar a história do Hans, né? Ele sabe, esse narrador, que não serão em 7 dias, mas espera que não seja em 7 anos. E por que 7 anos? Por que ele faz essa referência a 7 anos? Porque esse é justamente o tempo da história. A história dura, aqui no livro, 7 anos. Assim, o narrador, nesse prefácio, ele já nos prepara para uma longa história com muitos pormenores, repleta de detalhes. Assim que o Hans, então, chega no sanatório, ele se sente mal devido à altitude, mas aos poucos ele vai se adaptando. Ele é um cara chique, que usa chapéu, fuma charuto, né? Vem de uma boa família. Mas aquele também é um sanatório para pessoas ricas e todos ali comem muito bem, são muito bem cuidados. O Hans estranha como as pessoas naquele lugar, elas agem diferentes do que elas agiriam na sua cidade, na planície, né? Então você está no alto, na planície. Por exemplo, as pessoas ali, os homens não usam chapéu. Pode parecer uma bobagem, mas ele vai prestando atenção a esses detalhes. E como a vida dos doentes, dos tuberculosos, ganha outra dimensão, que é diferente das pessoas sadias. Como coisas como usar chapéu, que era tão importante ali na cidade dele, na planície, vai deixar de ser naquela situação, naquele sanatório, nas montanhas. Então, vai se dando a proporção do que é ou não importante. Enquanto o seu primo, o Joaquim, eu estou abrasileirando, tá, o termo, que é alemão, tá? O Joaquim está doido para ter alta e como soldado ele quer se alistar em seu batalhão, o Hans, com o passar dos dias, parece não ter a mesma pressa. Ele gosta muito dali do sanatório. Ele gosta das muitas refeições, de ficar deitado bem agasalhado em sua espreguiçadeira ali na varanda. Ele gosta de conversar longas horas com um humanista que também está ali, um italiano chamado Lodovico Settembrini. Era um homem mais velho que estava ali tratando da sua tuberculose, ou seja, o Hans, ele gosta daquela rotina, ele passa a apreciar aquela rotina que os doentes têm. E para sua grata surpresa, um belo dia ele decide fazer um exame de pulmão e ele descobre que ele também está doente. Nesse momento, o que passa para nós leitores? Passa que a sua doença não é assim uma forma tão grave de tuberculose e que talvez ele pudesse se tratar em casa. Mas é justamente essa desculpa que o Hans precisava para permanecer no sanatório. Então, para esticar ali a sua estada. Então, ele compra aquele exame como necessário, verdadeiro, e então, como ele estava doente, ele não poderia mais ir embora. É claro que o jovem que cede tanto a esse isolamento não é um jovem qualquer. Ele era órfão, ele tinha sido criado por familiares, ele não tinha laços afetivos muito fortes, seja com os amigos, seja com os familiares, né?
E ele também não tinha, que tinham ficado lá, né, na sua cidade, e ele também não tinha fincado muitas raízes, né? Ele estava ainda muito jovem, muito solto. Então, isso tudo tornou a sua adaptação no sanatório muito mais fácil e até prazerosa. É o que nós vamos percebendo à medida que a gente vai lendo. Ele tem prazer em ficar ali no sanatório. E o grande tema, então, da história da Montanha Mágica, qual é? O tema vai ser o tempo. O muito tempo que o personagem tem para prestar atenção a detalhes que ele nunca havia percebido. Seja nele mesmo, seja na natureza, seja no contato com homens e mulheres, né? Ele tem tempo para estudar, para pensar, para amadurecer, desfrutando de uma liberdade de espírito que provavelmente não seria possível em outro lugar. Não seria possível se ele tivesse que trabalhar, ter uma vida ali, como a nossa vida, né? Nossa vida de todo dia. Então, política, religião, arte, filosofia vão fazer parte das muitas conversas que ocupam os seus dias. E nós vamos tomando contato com todas essas conversas. Em determinado momento do romance vai aparecer um outro personagem. Esse outro personagem é um jesuíta chamado Liu Nafta, e que vai ter uma visão de mundo completamente diferente do italiano, do Lodovico, que o Hans ouvia muito. Então, o Lodovico e o Liu, os dois vão querer ser como tutores do Hans. E eles querem que o Hans, cada um, claro, pense como eles, tenha a sua visão do mundo. E isso, como eles eram muito opostos, muito polarizados, vai resultar em inúmeras discussões. E aqui, claro, ele está trazendo para o romance um pouco do que ele estava vivendo, um pouco da polarização que ele estava sentindo naquela época, principalmente em relação ao seu irmão mais velho, o escritor. O Heinrich, ele apoiava a França e seus aliados na questão da guerra, enquanto o Thomas apoiava os seus compatriotas alemães. Os dois personagens do livro, então, o Liu e o Ludovico, né? Não vou errar, vão ajudar o escritor a falar, né, sobre as vantagens e desvantagens do totalitarismo e da democracia. Não sei se tem alguma vantagem no totalitarismo, mas ele tenta, né? E vai falar também de todos esses conceitos ideológicos, todo esse contexto que as pessoas ali naquele momento estavam vivendo. O Thomas Mann, nesse momento da Primeira Guerra, ele ainda é muito patriota, ele só vai se afastar da Alemanha, condenar o nazismo na Segunda Guerra, quando ele deixa o país. Durante a sua estada no sanatório, o Hans vai se interessar por uma jovem russa chamada Madame Chalchatz, mas é durante muito tempo apenas um gostar platônico, não correspondido. Aliás, completamente ingênuo, né? Parecia que só o Hans estava ali vendo, né? E aquele interesse. Entretanto, esse interesse por uma mulher que ele sabe ser casada com um homem que está em algum lugar lá na Rússia provoca um trecho muito interessante do livro, no meu entender, que é quando a professora Engerhardt, desculpe se eu estiver falando errado, Engerhardt, que era uma colega de sanatório, lhe diz que a mulher era casada, apesar de não usar aliança. E aí ela vai falar sobre o não uso da aliança. Olha que interessante. Abre aspas. Pode ser que ela julgue o uso de aliança costume muito burguês. Andar assim com uma argola lisa no dedo. Agora só falta um molho de chaves num cestinho. Não, senhor. Ela é muito moderna para isso.
Isso tudo a professora que está falando. Eu sei positivamente que todas as mulheres russas têm no seu modo de ser qualquer coisa de liberdade e desembaraço. E esse tipo de anel, né, ela está falando ainda da aliança, é tão prosaico, tão negativo. É, por assim dizer, um símbolo da servidão. Então, olha que interessante, no começo do século XX, o Thomas Mann demonstrando uma posição feminista, né, que a mulher, muitas vezes, ela punha a aliança para mostrar que ela pertencia a um homem. Estamos falando, gente, do início do século XX, né, e de uma sociedade muito rígida. Além disso, esse narrador, ele é sempre bastante original. E quando tem um momento, ele chama, né, a relação que o personagem principal, o nosso jovem Hans, tem com a Madame Chalchat, uma relação que ele diz assim, uma relação que, como eu já disse, não existia. E ele também frisa, a palavra relação vai por conta do Hans Castorp e declinamos de toda a responsabilidade quanto a isso. Então, é um narrador bem-humorado que conversa com o leitor e que explica que não podia nem chamar aquilo de relação. Ele chega, inclusive, a chamar o Hans, o nosso personagem principal, de lerdo e pouco inspirado. Talvez para nos mostrar que era um jovem comum. Há um momento também no livro, quando acabam as 3 semanas, que era o tempo que o Hans deveria ficar no sanatório em visita ao primo, ou seja, aquele período original que ele tinha se programado, né? Em que o narrador, então, acabou essas 3 semanas, o narrador abre um capítulo e dá uma longa explicação para nós, leitores, para nós não nos espantarmos. E ele diz, ele está falando por causa que o Hans vai continuar ali no sanatório. E ele diz, abre aspas, em vista do mistério que constitui o tempo, pode ser proveitoso preparar o leitor para outros milagres e fenômenos com que depararemos em companhia de Hans Castorp. Então vejam, ali ele já está falando do tempo, então ele falou do tempo no prefácio e ele está relembrando novamente a questão do tempo agora que o Hans vai ficar lá como doente. Mas então, uma vez, ele está chamando a nossa atenção para o tempo que domina a história. E que apesar, a gente sempre pensa no tempo como algo matemático, né? Ele pode ser exato, matemático, ele pode ser muito diferente, dependendo de onde, com quem e como o desfrutamos. Então, o tempo, pelo menos a nossa percepção de tempo, ela varia. Logo no início do vídeo, eu falei que as mais de 800 páginas de A Montanha Mágica estavam ligadas ao objetivo do escritor. Por quê? Porque essa forma extensa, ela ajuda a contar uma história sobre o tempo. Pensem, quanto tempo alguém leva para se descobrir? Às vezes a vida toda. Quanto tempo leva para amadurecer? Muitos anos, e tem pessoas que nem a vida toda. Quanto tempo para se curar, e não só curar fisicamente, mas espiritualmente. Por isso que o tamanho do romance talvez seja, em minha opinião, uma necessidade para nos dar a exata percepção de como o tempo ele passava para aquelas pessoas, né? De como ele passava devagar naquele lugar. E como o ócio, porque elas viviam em ócio, né? Não tinham o que fazer, como o ócio poderia ser criativo e nos ajudar a refletir. E claro, ao final, porque muito tempo de ócio também resulta em quê? Em tédio. Então, ele vai mostrar como você aproveita o ócio e depois esse ócio se torna tédio.
Você vai perceber quando você for ler, ou se você já leu, enormes barrigas nesse livro, que dá vontade de pular a página, ou então longos diálogos em francês que você pensa, puxa vida, não podia ter traduzido. Ou seja, há um pouco de tudo, assim mesmo como na vida, que em tantos momentos apenas segue seu curso sem qualquer novidade. Então, isso é um recurso narrativo, né? É fazer com que nós vivamos um pouco o que aquelas pessoas estão vivendo ali no sanatório. A vida delas está em suspensão, esperando ou pela cura ou pela morte. O próprio narrador, ele ainda reforça, abre aspas, o tempo é o elemento da narrativa, assim como é o elemento da vida. Está ligado a ela indissociavelmente, como aos corpos no espaço. Ou seja, não existe o romance sem sua longa extensão. As 800 e tantas páginas, as longas barrigas, isso você tem que olhar como recurso narrativo. Sendo assim, gente, A Montanha Mágica não é um livro para ser lido em uma fase atribulada da vida. É para você ler quando você tiver tempo, sabendo que muitas vezes a leitura será monótona, como a vida em um sanatório, sem grande novidade, sem grande aventura, prestando apenas atenção aos detalhes. Então, leia quando você tiver tempo. Para vocês terem uma ideia, eu marquei inúmeras páginas aqui que eu poderia falar horas no YouTube, dava um curso de 1 semestre só sobre A Montanha Mágica, um curso de interpretação e de análise. E se tem tudo isso, significa que você não pode ter pressa para ler. Leia no seu tempo. Essa é a ideia do autor. Se você quiser conhecer minhas crônicas, elas estão no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Eu publico toda terça-feira. Pode comentar, dizer se gostou, se não gostou. E não deixe de se inscrever aqui no canal para conhecer outras obras desse fantástico escritor que é o Thomas Mann. Até o próximo vídeo.